Não sabemos nada sobre a vida. Nós temos mesmo uma questão com a existência. Isso me interessa muito. Há uma coisa importante no 1945, que é a sua sinopse. A sua sinopse, ela aparece tanto no texto quanto na encenação, no texto escrito quanto na encenação. Ela aparece para falar sobre quase tudo, mas principalmente sobre o acidente, sobre o que aconteceu com o acidente. Aconteceu, na verdade, que uma menina deixou umas laranjas cair quando atravessava a rua. Esbarrou em alguém, deixou que essas laranjas caíssem, catou algumas, mas outras ficaram. E vinha um garoto de bicicleta, e ele, então, para se desviar de uma laranja, acabou sendo atropelado por um automóvel que vinha em alta velocidade. Esse menino morre, evidentemente, né? Esse não é o ponto mais importante da peça. Na verdade, o que é importante são todos os atravessamentos, tudo que aconteceu antes, durante e depois desse acidente. Onde estaria o acaso nessa história toda? Ele está nas laranjas que caíram no chão, ele está no sujeito que tenta apanhar as laranjas, ele está na bicicleta que tenta se desviar desse sujeito que tenta apanhar as laranjas, ele está nessa bicicleta que tenta se desviar de alguém que apanha laranjas no chão, numa grande avenida, e se depara com um automóvel em alta velocidade. Onde está o acaso? Talvez não exista, mas é sobre ele. Na minha sinopse, que é também o início do espetáculo, com o garoto já morto, exposto ao público, a figura, a imagem exposta ao público, para que o público já comece a fazer uma leitura, a gente diz o seguinte: além de outras coisas. Mas se ele, o garoto do violino que passava de bicicleta com fones no ouvido e sorriso aberto, vindo de outro planeta, disposto a mudar o mundo, se ele tivesse passado um pouco antes, ele não teria avistado um homem recolhendo algumas laranjas no chão e ainda distraído com a moça que já atravessava a rua sem se dar conta que deixava para trás a pior das coincidências. E eles nunca teriam se encontrado. E aí não seria necessário que o garoto se desviasse daquele homem para evitar um possível choque com ele, porque está claro, ele poderia machucá-lo. Com o desvio daquele homem, das laranjas, a bicicleta desenhou outra trajetória no espaço. Precipitou-se ao encontro de um automóvel que passava naquele mesmo instante, velocidade perfeita, toneladas de ferro, lata, que com toda a sua potência e tamanho fez pacto perfeito com a fatalidade. Coincidência bruta. 19h45 em ponto, nem mais nem menos. Então, o garoto pontual com acaso e sem capacete, meio surdo, com aqueles fones de ouvido, após o impacto com o carro, foi projetado a mais de 2 metros de distância daquele local que agora, pensando assim, parece, não passou de um encontro.